Então, boa noite. Mais uma e última deste ano, encontros virtuais. Hoje com elas, Nathalie Legramante, diretora cultural da 10ª Região Tradicionalista. Natália Minuzzi, primeira prenda juvenil do CTG Pedro Teles Touren, São Francisco de Assis, e diretora jovem da 10ª Região Tradicionalista. E hoje, essas prendas vão falar sobre saúde mental e retorno das atividades. Sejam bem-vindas, gurias. Um prazer estar aqui com vocês. E é com vocês. Acho que o prazer é muito nosso também, né? Falo por mim, acho que falo pela Nath também. Agradecemos imensamente, né, a lembrança, o convite, e deixo aqui registrado também os nossos parabéns, né, pelas iniciativas. Eu acho que a gente carece muito, né, em todos os espaços, desse momento de conversar, de discutir, né, de trazer temáticas que sejam do interesse comum, né? Então, esse espaço e o teu trabalho com o blog também, eu acredito que seja de suma importância, né? A gente já discutia um pouquinho sobre a necessidade que o tradicionalismo está tendo, né, de pessoas com iniciativa, né, nessa retomada, enfim, é algo que a gente também vai conversar um pouquinho hoje. E agradeço, então, pela lembrança, pelo espaço, né, e acredito que a gente possa fazer uma conversa bem legal aqui e tocar em pontos importantes para esse momento. Né, Nath, não sei se você quer se apresentar agora. Só para deixar o meu boa noite. E assim como a Nath falou, Geisa, a gente te agradece pelo convite, pelo espaço. E te parabenizamos também por ter visado esse tema tão importante, que é a saúde mental, principalmente na volta das atividades tradicionalistas. A gente sempre precisou falar de saúde mental, mas agora mais ainda, depois de ter ficado quase 2 anos em isolamento social e está voltando agora com as atividades tradicionalistas, é muito importante falar desse tema e a gente se sente muito honrada por ter nos convidado para falar um pouquinho sobre esse tema. Então, muito obrigado pela lembrança e nós esperamos auxiliar de alguma forma nesse bate-papo. Então tá, eu acho importante também, além, né, desse cargo que eu estou ocupando no momento, né, que é de diretora cultural da região, também falar um pouquinho de um outro lugar que me autoriza, em certo ponto, a falar sobre saúde mental, né. Eu sou acadêmica do 10º semestre do curso de psicologia, então muito do que a gente vai tratar aqui também se ampara um pouco na possibilidade que eu tenho de falar sobre isso e de pensar um pouco sobre isso, né. Então, muito do que trataremos diz das minhas inquietações, né, dos meus questionamentos, que eu quero compartilhar aqui. E eu acho que questionar-se, né, e se inquietar com a realidade que nos cerca é o primeiro passo para a gente mudar, enfim, mas também para a gente perceber, né, como a gente se relaciona, né, com o outro, com o tradicionalismo, né, e como a gente se relaciona também consigo mesmo. Isso vem muito de encontro com o conceito de saúde mental. Então, para a gente começar essa conversa sobre saúde mental, eu separei alguns pontos para a gente tratar do conceito de saúde mental, né? O primeiro deles é falar sobre o conceito de saúde mental para a Organização Mundial de Saúde, né? Que é quem nos rege na discussão sobre saúde. Então, para a OMS, a saúde mental, ela se refere a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e se encontra apto a dar sua contribuição para a comunidade. Né? Então, é um conceito que ele tem um processo histórico, né, para a gente chegar nesse conceito que hoje eu trago aqui, que em outro momento, né, outros momentos, ele dizia de uma outra ideia de saúde mental. Né? E com o passar dos anos, com as transformações, com essas inquietações que todos temos, questionamentos, a esse conceito, então, foi dado outras visões.
né, outros pontos foram acrescentados, outras discussões, para que esse conceito seja cada vez mais abrangente e cada vez faça mais sentido, né, de ser discutido. Nath, acho que pode passar. Então, para falar de saúde mental, né, eu vou retomar um pouquinho desse conceito anteriormente, né, de como ele era, e um pouco do que foi se modificando. A gente precisa, sempre que falar de saúde mental, a gente precisa fazer essa díade, né, entre saúde e doença, que está dado no conceito, né, na palavra. Saúde é o contrário de doença, assim como doença é o contrário de saúde. Então, né, um dos conceitos que a gente teve, né, e uma das discussões que a gente tem sobre saúde mental é entender. Saúde mental é a ausência de doença? Né? Então, aí a gente pensa na questão dos transtornos mentais, antes ditos como doença mental. Né? Hoje a gente consegue entender e discutir sobre isso, não tratando como doença, né? Enfim, trazendo para um outro termo, que é o transtorno, o comprometimento psíquico, enfim. Mas saindo um pouquinho desse reducionismo, né? Que saúde mental é o contrário de doença mental. Né? Não é só isso. E eu acho que hoje aqui a gente pode ampliar muito mais essa visão, né, que às vezes é o que está dado, né, pelo senso comum, pelas discussões, que saúde mental é o contrário da doença mental. E não é só isso. Nenhum sujeito, né, em sua singularidade, em sua subjetividade, nenhum sujeito é só doença ou é só saúde. Nenhum sujeito é só frente. O sujeito também é verso, lateral, perfil, enfim. Nessa diferença que a gente percebe, né, e essas multifacetas que os sujeitos têm, a gente consegue, então, ampliar também esse conceito, essa visão. Depois a gente tem, então, a entrada do termo bem-estar para discutir esse conceito. Né? E aí eu trago algumas inquietações minhas, né? Inquietações, digo, contemporâneas, que dizem muito de como a gente se relaciona hoje, atualmente, com o que nos cerca. Né? Então, se eu pensar, se eu questionar, né, o que é bem-estar? A gente tem esse conceito, ele parece que ele está dado, né? Que ele está aí. Bem-estar é estar bem. Mas será que é só isso? Hoje a gente vê, trazendo então essas inquietações, hoje a gente vê a relação que a gente tem com as redes sociais, ela é muito forte, né? Ela é muito significativa na vida de todo mundo. Hoje em dia, poucos seres humanos vivem isolados desse lugar, né? Não estando em contato com ele. Então, a gente pode trazer para discussão, para pensar esse conceito de bem-estar, né? O que se divulga, se fala, se propõe como bem-estar, né? A gente pode trazer aqui a questão das redes sociais insuflarem, né, os estados de felicidade. A gente vê as pessoas lá, digamos, no Instagram, né? Postando fotos, postando N coisas e sustentando um lugar de felicidade completa, né, de completude, de alegria, enfim, muito ligado a essa pressão que hoje se tem por esse bem-estar, né? Não, a gente tem que estar bem. Mas será mesmo? Será que esse bem-estar que chega até nós e que a gente discute e que atravessa a nossa vida pela mídia, né, pelas redes sociais, será que esse bem-estar ele não é idealizado? Né? Ele não é um ideal de bem-estar? Porque o bem-estar é estar bem para lidar com o que não está bem. Eu não sei se me fiz entender. Mas nem sempre a gente está bem, a gente está legal. Né? Tem dias que a gente acorda e a gente quer sair gritando com todo mundo. E aí entra a questão da saúde mental, né? Como eu vou me relacionar com esse impulso, esse desejo, essa talvez irritação, enfim, como que eu vou me relacionar com o que eu sinto? Né? Como que eu vou entender e perceber que talvez eu não esteja bem
que tudo bem eu não estar bem. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente iniciar a discussão, que é a gente entender, perceber que a vida, né, ela também é feita de tristeza, ela também é feita de dor, ela também é feita de loucura. Então, esse conceito vai se ampliando ao passo que a gente vai questionando isso, né? A gente não precisa estar sempre bem. Né? E tudo bem a gente aparentar não estar bem, né? E aí entra a questão da mídia, das redes sociais que eu comentava, né? Que às vezes nos suscitam a bancar um lugar, a sustentar uma posição de felicidade, de alegria, de bem-estar, mesmo que esse bem-estar não exista, que essa alegria não exista, né? Então, um ponto importante para pensar a saúde mental é autorizar-se a não estar bem. Né? Então, vamos trazendo à discussão esses pontos. Dito isso, né, eu trouxe outras duas perguntas, que é o que é loucura e o que é ser normal. Eu acho que a gente deixa de se perguntar isso. Né? E se a gente traz uma ilustração, se a gente pergunta para qualquer pessoa, né, o que é loucura? O que é uma pessoa louca? Né? Vai ser algo muito caricato. Quem que é o louco? É aquele que está isolado da realidade. Né? É aquele que não está em contato com o que acontece ao seu redor, ou que tem o seu mundo próprio e ali nele vive, tem as suas alucinações, delírios, enfim. Mas será que é só isso também? Né? Assim como o conceito de bem-estar e de doença. Será que loucura é só isso? Será que a gente também não é louco às vezes? Então a loucura e a normalidade, elas andam muito juntas, só que a gente não tem condições de definir o que é isso. Né? E quando a gente fala de loucura e normalidade, tem outra discussão que vem junto, que é sobre a possibilidade de existirem modos de ser diferentes do meu. Né? E reconhecer a diferença no outro e reconhecer que a outra pessoa ela funciona de um outro modo, né? Ela tem a sua singularidade e a gente chama, né, de subjetividade, é importante. E aí talvez a gente consiga espaço para essas questões, né, para discutir loucura, normalidade, ao passo que eu entendo que o outro ele é diferente de mim. Né? Então, hoje em dia a gente também tem uma discussão muito maior sobre isso, em relação, por exemplo, a gênero, sexualidade, né? A própria questão do transtorno mental, ele é muito mais visível, né? A gente tem um espaço para isso na sociedade. Hoje em dia, a gente vive uma realidade em que manicômios, por exemplo, eles não existem. A loucura ela não é mais trancada em um espaço. Então, falar sobre saúde mental também é falar do encontro com o outro e do encontro com a diferença. Né? E aí a gente entende que saúde mental não é só a ausência da doença, né? Ela não é só um estado de bem-estar, mas ela, além disso tudo, né, ela sai da esfera do individual. Eu não consigo ter saúde mental ou me relacionar, né, com os conflitos, com as adversidades da vida, se eu não consigo minimamente me relacionar com a diferença, se eu não consigo ter as minhas necessidades básicas atendidas. Né? Então, se eu não tenho, por exemplo, comida para comer, eu não tenho como estar bem, porque eu vou estar com fome. E aí, quando a gente traz isso, a gente tem N possibilidades para discutir, né? Seja a questão da desigualdade social, do machismo, do racismo, né? Hoje a gente está no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, então é inevitável trazer isso também. Né? Se eu sinto medo, né? Se eu sou uma mulher e eu sinto medo de sair na rua e ser assediada, eu não tenho como estar bem. Eu vou estar com medo. Né? Então, a saúde mental, além desses conceitos fechados, né? Por exemplo, o conceito da OMS, ele abre N discussões, né?
eu preciso, para mim estar bem, né, ou ter o meu estado mínimo de bem-estar, eu preciso ter algumas necessidades atendidas. Eu preciso comer, eu preciso ter um lugar para dormir, para tomar banho. Então, se eu não tenho essas necessidades atendidas, esse estado de bem-estar ele fica mais distante. E com isso, a minha saúde mental mais fragilizada. Então, é inevitável a gente discutir tudo isso e a gente discutir também como o tradicionalismo se relaciona com tudo isso, né? Porque também é algo que a gente debate há muito tempo no tradicionalismo, que ele não é um lugar isolado, ele não vive a sua loucura, né? Assim como às vezes a gente pensa que o louco vive a sua loucura. O tradicionalismo ele está na sociedade, ele se relaciona com práticas sociais, ele se relaciona às pessoas que constroem o tradicionalismo, elas estão também em outros espaços. Elas frequentam escolas, universidades, espaços de convivência, enfim, outros lugares que não o tradicionalismo. Então, o tradicionalismo ele tem uma responsabilidade, sim, em discutir tudo isso, em olhar para isso e também, principalmente, em acolher a diferença, né? E aí eu trago um espaço que eu construí enquanto conceito de saúde mental, que saúde mental é uma construção, né? É uma construção individual, mas não só individual, ela também é coletiva. Ela é coletiva, ela é política, enfim, ela é de várias formas compartilhada com outras pessoas, com outros espaços, enfim. Então, saúde mental como uma construção, né? Aí nas práticas da psicologia, por exemplo, é muito comum, né, pacientes, enfim, pessoas chegarem e perguntarem, tu acha que eu tenho saúde mental? Né? O que tu acha da minha saúde mental? E responder isso é quase impossível porque, além dessa questão da construção, saúde mental é um investimento, né? Eu invisto em coisas que me fazem bem ou que me forneçam esse estado de bem-estar, para que a minha saúde mental ela esteja fortalecida, para que no momento da adversidade, do conflito, das emoções que talvez sejam um pouco mais difíceis de lidar, eu tenha condições para lidar com isso, né? E aí a questão da construção individual é essa, né? De que forma eu invisto em saúde mental? Que coisas eu posso fazer ou eu posso buscar para que a minha saúde mental esteja fortalecida, né? E aí também tem um ponto importante que é o autoconhecimento, né? Eu preciso saber que coisas fazem sentido para mim, né? Que espaços eu gosto de ocupar, que lugares eu gosto de ir, que coisas eu gosto de comer, né? E aí também entra a questão da desigualdade social, né? Que nem sempre a gente consegue acessar tudo que a gente quer, que a gente precisa. Um desses exemplos é a psicoterapia, por exemplo, que é uma forma de, perdão, que é uma forma de acessar a saúde mental, investir nela, mas que ainda hoje, apesar de inúmeros avanços, ela é um pouco elitista, né? Ela é um pouco exclusiva, mas que discutir e falar sobre isso causa impacto e provavelmente gere mudança. Então, por isso a saúde mental ela é uma construção. Diariamente eu faço coisas, eu busco espaços, eu tento me conhecer, né, para que eu consiga me fortalecer e no momento necessário eu consiga lidar com experiências ruins, com frustrações, principalmente. E aí a gente sai também da esfera do individual, e aí a saúde mental é uma construção coletiva porque eu me relaciono com o outro. Então eu preciso me conhecer, mas eu também preciso conhecer a individualidade do outro e eu preciso respeitar ela. Então, saúde mental ela é uma responsabilidade coletiva e também individual. Assim, a gente consegue pensar em inúmeras formas para sustentar, talvez, uma melhoria na qualidade de vida, né? Uma melhoria na relação com o outro. Enfim, N coisas que a gente precisa sustentar individualmente, coletivamente, né? E também em relação a políticas públicas, por que não pensar isso, né? Então, a gente tem inúmeros aspectos a serem pensados em relação ao conceito e a serem pensados também em relação
a como a gente lida com ele, né? Então, a partir do momento que a gente discute isso também, a gente torna um pouco mais acessível, um pouco mais amplo, para a gente sair um pouquinho da esfera que circula esse conceito, né, que seria a ausência da doença ou o bem-estar. Não é só isso, né? Tem coisas por trás e tem coisas também que o tradicionalismo precisa saber, precisa discutir, né? Porque também se relaciona com isso. Então agora acho que dá para passar, Nath, para a gente entrar um pouquinho mais na questão do tradicionalismo em relação ao conceito de saúde mental. Eu inicio, então, continuo, na verdade, falando sobre essa responsabilidade coletiva de falar sobre saúde mental e de ofertar um espaço acolhedor e que consiga olhar para o outro e respeitar o outro, né? Então, a gente tem 2 pontos que eu trouxe, né? Que é o sentimento de pertencimento, né, e rede de cuidado. Por que que eu falo sobre pertencimento? Né? A gente não vive isolado, cada sujeito, ele nasce já se relacionando, né? Ele tem os seus cuidadores, mãe, pai, avó, enfim. Ele tem essas figuras parentais que já iniciam, né, a vida se relacionando com essa criança e apresentando o mundo para ela. Então, essa criança ela já pertence a um grupo, né? No caso é a família. Esse grupo, ao longo da vida, ele vai aumentando ou ele vai se modificando, aí a criança vai para a escola, aí a criança começa a frequentar algum outro espaço de lazer, né? Aí a criança chega no CTG. Então ela vai se identificar com algum outro grupo social que não somente a família, né? E aí entra a questão do tradicionalismo, do quanto, quando a gente chega na nossa entidade e a gente encontra as pessoas que fazem parte dela, a gente se sente em casa, e do quanto isso é importante, né? E aí também entra a questão da rede de cuidado, do quanto a gente compartilha do espaço da entidade, por exemplo. A gente está ali quase todo dia, enxergando as mesmas pessoas, convivendo com as mesmas pessoas, e do quanto conhecer essa pessoa se torna mais fácil com isso, né? E aí entra a questão do cuidado, né? O cuidado de mim, investindo num espaço que eu gosto, que eu me sinto pertencente, e o cuidado com o outro, né? De perceber, hoje o fulaninho veio para o ensaio um pouco triste, né? O que está acontecendo com ele? Então, esse espaço compartilhado, né? E aí entra também a questão que eu coloquei ali, que é a convivência intergeracional, que né, possibilita que tu conviva com a diferença de várias formas, né? Diferença de idade, de cor, de sexo, de orientação sexual, enfim. A gente consegue, então, estabelecer, na verdade, às vezes a gente não consegue, né? Mas é necessário que a gente tente estabelecer essa rede de cuidado, né? Esse acolhimento, né? Esse afeto com o outro. E aí sim, o tradicionalismo vai estar sendo atencioso com a saúde mental de cada um e produzindo um espaço muito mais coletivo e mais saudável também. Eu elenquei também a questão do fortalecimento de vínculos e o desenvolvimento pessoal, que é algo muito importante. Lá no conceito da OMS, se a gente retomar, existe, né, capacidade que o indivíduo tem, né, de desenvolver as suas habilidades pessoais. E do quanto o tradicionalismo é um espaço potente para isso, né? Hoje eu estou falando aqui com vocês, né, trazendo um pouquinho das minhas experiências enquanto tradicionalista, enquanto acadêmica, e eu tenho absoluta certeza que eu não estaria aqui se não fosse o tradicionalismo. Não só por estar falando dele, mas também por estar assumindo um lugar de fala, né? Um espaço em que tu é demandado, obviamente, né? E que talvez eu não fizesse isso se eu não tivesse sido prenda, se eu não tivesse estado na invernada artística, né? Então, o tradicionalismo ele é extremamente importante nesse desenvolvimento pessoal, adquirir habilidades, né? Uma habilidade nunca é só uma habilidade. Ela vai dizer de uma outra coisa também. Ela vai dizer, de repente, de eu me perceber, de eu me conhecer, de eu saber o que me faz bem e o que não faz, né? De eu entender que talvez eu goste muito mais de dançar do que de declamar. Né? Então, o desenvolvimento pessoal no tradicionalismo, ele é um espaço muito interessante.
A gente consegue perceber isso no outro também. Às vezes a gente está num concurso, vai assistir a artística de uma prenda, enfim, de um peão, que a gente já tinha assistido e a gente percebe, nossa, como essa pessoa evoluiu. Né? E aí o tradicionalismo, ele é fenomenal nesse sentido. E ao mesmo tempo que ele é fenomenal, ele também precisa ser um pouco menos, talvez, rígido, né? Ele precisa ser um espaço acolhedor, como eu já falava, né? E aí vem o próximo slide, a próxima inquietação. Pode passar, Nath. Algumas perguntas. Quais pontos precisam de atenção? Quais cuidados necessários com a saúde mental dos tradicionalistas? Qual o papel do tradicionalismo gaúcho acerca do tema, estando presente na vida de tantas pessoas? E aí eu trago também a questão do artigo 1º da Carta de Princípios, né? Auxiliar o Estado, né, na conquista do bem coletivo, na resolução dos seus problemas fundamentais. Por que eu trago isso? Será que a gente consegue promover saúde mental? Será que a gente consegue promover desenvolvimento pessoal? Né? A gente, ao passo que a gente entende que tem muita potencialidade no tradicionalismo para pensar o bem-estar, a saúde mental, a gente tem um outro lado muito importante de ser trazido também, que é o quanto o tradicionalismo nos cobra. Né? E às vezes ele acaba sendo bastante incisivo nisso. Né? E o quanto ele também pode causar adoecimento, né? Ele pode causar sofrimento. Então não é só flores, a gente ainda tem muitos espinhos para cuidar, para desviar, e é isso também uma inquietação que eu trago. E que esse espaço nos faz pensar, né? Essa discussão. Como o tradicionalismo está sendo ou se tornando, e como isso, né, essas mudanças, esse movimento, está sendo para cada tradicionalista. Né? Como que eu estou me relacionando com exigências, por exemplo, que o meu cargo impõe? Né? Como que a Nath está fazendo isso? Como que o fulaninho que está indo lá no rodeio artístico está se sentindo por ser avaliado? Como que a gente está olhando para isso? A gente está olhando para isso? E aí é balela a gente ficar aqui falando de saúde mental e não pensar sobre isso. Né? E não pensar sobre o poder que algumas coisas têm sobre a vida das pessoas, né? O poder que uma avaliação tem sobre um grupo de dança, né? O poder que talvez a derrota, enfim, o perder alguma prova, né? Ou não ir bem em alguma prova. Né? O quanto a competição ela fragiliza as relações. Né? Então, trazer isso também para a discussão é importante, porque senão a gente vai estar falando algo e fazendo algo sem se questionar sobre isso. E quando a gente se questiona sobre, algo muda. Né? Se quer uma opinião, enfim, algo muda quando a gente se questiona. Então, se atentar para isso também é importante. Não adianta a gente falar que o tradicionalismo desenvolve as pessoas, cria habilidades, fornece um espaço de convivência, de relação interpessoal, se a gente não pensa também como o funcionamento dessa instituição, né, ou dessa prática social, que é o tradicionalismo, como que o funcionamento disso afeta cada um, ainda mais hoje, né, pensando na questão da retomada dos eventos presenciais, das atividades, dos concursos, enfim. Se a gente não pensa sobre isso, a gente produz adoecimento, né? A gente produz outra coisa qualquer que não saúde mental. E aí a gente perde toda a potencialidade que o tradicionalismo tem. Então acho que dá para passar. E o artigo da Carta de Princípios, né? Como que a gente se relaciona também com essa responsabilidade coletiva que eu falava? Como que o tradicionalismo pode trazer a questão da saúde mental para a discussão, né? Não só no seu espaço, mas também de modo a auxiliar o Estado na resolução dos seus problemas fundamentais. Será que, né, a gente tem meios para isso? Será que o tradicionalismo ele está auxiliando o Estado a pensar sobre saúde mental?
porque como essa responsabilidade é coletiva, ela é individual, ela é coletiva, ela é da política pública, ela também é das práticas sociais, ela também é dos grupos, ela também é do tradicionalismo. E aí a gente precisa também se questionar. Estamos nós falando sobre isso? Estamos nós auxiliando, enfim, de qualquer forma ou da forma que for possível? Às vezes a gente não consegue fazer isso. E o artigo da Carta de Princípios, né, que é o primeiro, a gente costuma debater ele em vários âmbitos, né, do quanto, por exemplo, a ciranda, né, tem um espaço para que isso aconteça, né, que, por exemplo, o MTG é a comunidade escolar, né, indo até a escola, enfim. Mas a gente não costuma pensar muito em relação à saúde mental. Como que a gente pode auxiliar o Estado na resolução dos seus problemas? Aí tem, em pesquisas, né, existem algumas produções sobre isso, né, do tradicionalismo, por exemplo, num CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, de como o tradicionalismo também pode ser importante nesse espaço. Né? Daí nessa produção falava-se sobre um grupo de danças realizado com usuários dessa política, né? E que teve inúmeras transformações na vida desses sujeitos, né? Que possibilitou isso, né? Avanços, evoluções dos quadros. Então também aproximar algumas esferas do tradicionalismo é muito importante. Seja a universidade, sejam esses espaços públicos, né, das políticas, mas o tradicionalismo ele tem potencial para isso. Então basta que a gente reconheça esse potencial e que a gente fale sobre ele. E aí dois últimos questionamentos que, né, são muito recentes. Como que a pandemia nos afetou? Nós, tradicionalistas, nós, sujeitos. Como que está sendo e como vai ser retornar aos espaços presenciais do tradicionalismo? Como que está a nossa saúde mental para isso? Foram quase 2 anos distantes, né? E aí também eu critiquei, né, as redes sociais, as mídias, enfim, mas também o papel importante que elas tiveram e estão tendo. Hoje a gente não estaria aqui se não fosse isso, né? Então, ao passo que a gente precisa se questionar, a gente também precisa reconhecer que são importantes, né? Então, como que foi todo esse período distante, né? Sem os eventos presenciais, e aí a gente não pode ser, né? A gente precisa reconhecer que o espaço virtual não é igual ao espaço presencial. Não é eu olhar no olho da Geisa e agradecer por ter me convidado para falar sobre isso. Não é a mesma coisa. Infelizmente, ainda não temos essa possibilidade. E como esse tempo nos fragilizou, né? A gente conversava um pouco antes em off, né? A gente conversava um pouquinho sobre isso, né? Do quanto a gente talvez esteja fragilizado e do quanto vai ser difícil retomar algumas coisas e seguir, né? Pelo tempo que ainda temos. Então, são alguns questionamentos que a gente pode ir fazendo e deve ir fazendo para sustentar essa posição enquanto tradicionalismo, né? Gurias, largo para vocês agora. Então, como a Nath muito bem colocou a questão da saúde mental e essa relação que a saúde mental tem com o tradicionalismo, agora me resta complementar um pouquinho sobre a questão da volta às atividades tradicionalistas, aos eventos, depois de tanto tempo afastados. Então, o primeiro tópico que a gente colocou é lembrar o motivo de sermos tradicionalistas. E antes de eu falar desse ponto, eu gostaria de relembrar o que a Nath comentou agora há pouco, que é a questão de que cada um tem um conceito do tradicionalismo e cada um sente-se de uma maneira nesse ambiente. Pode ser que eu me sinta muito bem dentro de uma entidade, que eu realmente goste do tradicionalismo, mas que a partir de um momento, que a partir da pandemia, eu retorne e já não me sinta daquela forma. Pode ser que eu me sinta incomodado com algumas coisas. Pode ser que eu me questione outras coisas. E achei muito interessante a questão que a Nath comentou de que nem tudo são rosas, nem tudo são flores.
Existem muitos espinhos, sim. No tradicionalismo, a gente sabe que existem muitos espinhos. E a gente tem que lembrar por que a gente é tradicionalista. O que nos faz participar de uma entidade? O que nos faz colocar um vestido de prenda, uma bombacha, uma bota, em um dia de calor, em um dia de chuva que a gente gostaria de estar em casa? Será que quando eu vou a um CTG ou quando eu participo do tradicionalismo, eu vejo mais flores ou eu vejo mais espinhos? Acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter para começar a pensar nessa questão do retorno às atividades. E aqui eu coloquei também que o comodismo ele vai ter um espaço maior depois de tanto tempo em casa. Nós precisamos nos adaptar a ficar em casa, nós precisamos fazer eventos online, e a gente acabou se acostumando com essa comodidade. Alguns querem logo voltar às atividades, às suas entidades, mas não podemos deixar de lembrar que sim, o comodismo ele vai ter um espaço maior. E nós estamos desacostumados com a rotina de uma entidade, mas também estamos cheios de vontade para que tudo volte logo. É uma questão peculiar de cada um. Alguns estão desacostumados, outros estão cheios de vontade para que tudo volte, para dançar em um baile, para fazer em uma apresentação. Então, isso está no íntimo de cada um de vocês, no íntimo de nós mesmos. Mas nós precisamos lembrar qual é o real motivo da gente ser tradicionalista. Por que a gente é? Isso que a gente precisa lembrar para que a gente consiga voltar depois de tanto tempo. E além disso, uma coisa que a Nath falou bastante sobre cuidar de nós mesmos. O ambiente tradicionalista, de fato, ele é um ambiente acolhedor. A gente tem a sensação de pertencimento ao fazer parte do tradicionalismo, mas a gente tem que ver como a gente se sente dentro desse ambiente. Eu me sinto acolhida dentro do ambiente tradicionalista? Eu me sinto bem dançando? Será que eu não prefiro declamar? A gente tem que cuidar de nós mesmos. Entender o que é o nosso bem-estar, né? Entender como a gente se sente bem. Isso é cuidar de nós mesmos e manter a saúde mental adequada, como a Nath já bem explanou, como quase psicóloga, com um conhecimento maior que o nosso. Mas após tanto tempo sem esse contato direto com a sociedade, a gente não pode se cobrar. E o tradicionalismo, ele nos cobra e a gente se cobra. Né? Quando a gente vai participar de algum concurso, de alguma atividade, nós nos cobramos. Né? A gente quer que saia de uma maneira legal, a gente se cobra. Mas principalmente depois dessa pandemia, nós não precisamos nos cobrar tanto. Não podemos exigir que já saibamos tudo. Não podemos exigir que a gente lembre o sarandeio que a gente fazia há quase 2 anos atrás. A gente não pode exigir que a gente saiba falar em público como a gente falava há 2 anos atrás. Porque teve um período de comodismo, não porque a gente quis, né? Claro, mas porque a gente precisou se adaptar. E agora a gente precisa cuidar de nós mesmos. Entender que tá tudo bem não ser como era antes. Que isso vai ser uma construção. Que até a gente chegar à nossa desenvoltura normal, ao nosso contato com a sociedade, vai ser de forma gradativa. A gente vai conseguir, mas a gente vai ter uma readaptação. Porque isso é um retorno, não é um começo. O começo já existiu. Então, agora a gente está retornando com novos valores, novos pensamentos, novas opiniões, novos ideais. A gente já vê o tradicionalismo com outros olhos, né? Cada um tem a sua maneira de enxergar o tradicionalismo depois dessa pandemia. Mas, independente da forma com que cada um enxerga, precisamos cuidar de nós mesmos e fazer aquilo que nos faz sentirmos bem. E aqui, então, 3 tópicozinhos importantes, seguindo nesse raciocínio. Será normal nos sentirmos perdidos no início. Será super normal a gente se sentir perdido, a gente estranhar algumas coisas,
A gente entrar numa entidade e não poder dançar, não poder abraçar todo mundo como era feito antes. Porque algumas coisas estão diferentes. E eu arrisco dizer que não voltarão a ser como antes. Poderão ser melhores, com certeza, porque a gente evoluiu os nossos pensamentos. Mas algumas coisas estão diferentes, quase todas. E elas vão ser diferentes daqui para frente. É um recomeço, é um retorno. O que existiu lá atrás agora tem um novo significado. A gente sabe que o abraço tem um novo valor, que dançar em um CTG lotado tem outro valor. A gente começou a valorizar coisas que antes a gente não valorizava mais. E é muito normal a gente se sentir perdido nesse início, nessa retomada, da gente se questionar, será que eu realmente estou no lugar certo? Será que eu realmente ainda gosto de fazer isso? A gente vai se sentir perdido. Porque, como eu comentei ali anteriormente, a gente tem um certo comodismo, né? A gente se desacostumou a fazer algumas coisas e a praticar algumas atividades. E quando a gente retorna a essas atividades, a gente se sente perdido. A gente precisa repensar no que realmente o nosso ser, o nosso coração está querendo nos dizer. E ao pisar em um CTG, teremos a imensa vontade de vê-lo lotado. Quando a gente entrar em uma entidade, nós já havíamos conversado também antes de iniciar a reunião sobre a vontade de ver logo um CTG lotado, de que a gente consiga ver pessoas reunidas novamente, como era antes. E essa retomada, ela está sendo gradativa, ela está sendo aos poucos. Ainda não existe a quantidade de pessoas que a gente gostaria. Quando a gente olha para a nossa entidade, a gente tem aquelas lembranças e a vontade de que tudo seja como era. Mas ainda não é. Vai ser, mas vai ser de uma forma diferente. Porque estamos recomeçando e nada será como antes. Mas esse nada será como antes não é de uma forma negativa. Muito pelo contrário, é de uma forma positiva, porque a gente está repensando alguns valores, né? A gente está ressignificando outros sentimentos, a gente teve um tempinho para olhar melhor para dentro de si, entender o que realmente a gente quer, o que realmente a gente precisa e o que a gente precisa fazer para conseguir cuidar de nós mesmos. Então, se durante toda essa pandemia a gente sentiu falta da entidade e a gente se deu por conta que realmente lá é o meu ambiente de lazer, é lá que eu me sinto bem, é lá que eu convivo em sociedade, é lá que eu tenho meu crescimento pessoal, aí sim, a gente vai recomeçar de uma forma melhor ainda, valorizando e tendo a certeza de que realmente ali é o nosso lugar, de que ali é onde eu preciso estar. Independente se tiver pouca gente, muita gente, ali é o meu lugar. Mas se caso contrário, nessa retomada, a gente chegar em uma entidade e já não ter aquela sensação, a gente precisa repensar os nossos sentimentos e pertencer àquele lugar que nos faz bem. Acredito que isso é o que a gente tem que ter sempre no nosso pensamento. Precisamos pertencer ao lugar que nos faz bem. Então, nós esperamos ter contribuído um pouquinho com as discussões. Não sei se a Nath quer complementar com mais alguma coisinha. Nós ficamos muito felizes com esse espaço, Geisa, pelo convite. E, novamente, é muito importante nós falarmos um pouquinho de saúde mental. Gostaria de agradecer também a Nath pelas belas palavras. Nós estamos aprendendo aqui, eu e a Geisa, acredito que aprendemos muito, assim como todas as outras pessoas que vão ouvir essas palavras. É muito bom entender alguns valores e alguns aspectos. Obrigado pela tua fala e obrigado pela atenção de todos e também pela oportunidade. Imagina. Eu acho que a gente sempre constrói quando conversa, né? Acho que o diálogo é a melhor forma de fazer o conhecimento, de fazer as experiências circularem. Então, esses espaços são sempre muito bons.
né? Então, mais uma vez, eu agradeço muito pelo teu carinho também, Geisa, de ter lembrado da gente. Imagina, gurias, eu que agradeço. E assim, ó, que sorte eu tive de colocar vocês no final. Porque durante essa semana a gente vinha conversando, porque cada um, eu sempre faço temático, né? E aí, essa semana, então, a gente começou com a Bianca falando sobre poema e o processo criativo, né? E do lugar dela, ela falando dos festivais, do tempo que ficou parada. Depois a gente falou com o Alexandre, falando sobre as manifestações artísticas individuais. E ele falou super bem, porque ele disse quem segurou as entidades foram os individuais, né? Porque a gente não podia estar junto. E mesmo que virtualmente, né? E tudo mais. E ontem conversei com a Sandra, falando sobre o livro dela, O Meu Dançar, mas tanto ela quanto o Alexandre estiveram no Festival dos Festivais, então eles trouxeram também algumas coisas e tal. E hoje vocês falando, assim, essas inquietudes que a gente falou durante a semana, vocês conseguiram falar, sabe? E isso é bem bacana, porque às vezes a gente acha que incomoda só a gente, né? E na verdade não, né? Aquela coisa assim de, ai, vamos voltar agora, vamos CTG tudo, né? A gente espera que seja tudo a mesma coisa e não é. Essa é bem como tu falaste, Natália, gradativo. E a gente não entendeu o gradativo ainda, que é devagar, sabe? A gente quer logo que volte lotado o CTG, né? E não é assim. E eu acho que a gente está fazendo um exercício de paciência, né? Com esses retornos. E eu anotei várias coisas aqui que vocês falavam que eu achei muito legal, assim, ó. Primeiro de tudo que a Nathalie falou, nenhum sujeito é sofrente, né? A gente está ali como tradicionalista, mas a gente vem também de um lugar, a gente vem de uma escola, a gente vem de uma família, a gente vem de um bairro, né? Então, a gente traz consigo, né, todos esses outros relacionamentos que às vezes não estão ali dentro do CTG, mas que fazem parte do dia a dia da gente, né? E a possibilidade dos modos de ser diferente, tanto pessoal como ser tradicionalista, né? A Natália falou ali o motivo de ser tradicionalista, e aí a possibilidade dos modos diferentes da gente ser tradicionalista também, né? Eu tenho prenda que nunca botou um vestido. O negócio dela é laçar. E elas ficam bravas que eu digo que elas laçam, né? Elas atiram o laço, elas tentam laçar. E aí, né? Eu tenho peão que dança e não sabe quem é Paixão Cortes. E tudo bem também, né? Mas ele tá ali, ele tá fazendo. Tem o guri que gosta da lida campeira, sabe tudo de fora, né? E não sabe dançar. Mas vai no CTG para conversar com a gurizada, ele tá ali, gosta de assistir, né? Então, assim, esses modos de ser tradicionalista, né? Durante toda a semana, por isso que eu falei que eu fui muito feliz em ter escolhido vocês para o último dia, assim, que foi uma coisa de agenda, porque vocês seriam as primeiras, na verdade. Durante a semana a gente falou também sobre o acesso a todos, né? Desde a prendinha que está começando até o senhorzinho lá que mora lá fora, né? E o entendimento de tudo que a gente fala, que seja fácil a todos também, né? E também, né, o que a gente falou também sobre as exigências e cobranças, e às vezes não só de estar num cargo dentro do CTG, mas até o mesmo participar, né?
tu ali como Invernada, né, integrante da Invernada, integrante daquele CTG, né, estar presente, tem as exigências, né, a gente falava um pouco antes, nessa época do ano, né, agora dia 20 de novembro, né, já está se encaminhando, né, para Natal, fechamento de semestre na faculdade, função de trabalho e tudo, né, gente, é muito corrido, né? Eu acho que, assim, mesmo com tudo isso, essa retomada sendo gradativa, a gente viu os nossos voltando, retornando, a gente gostaria que fosse como antes, ainda não é, mas a gente não pode deixar a peteca cair, assim, né? A gente tem que entender que vai ser devagar, mas que a gente tem que estar ali, principalmente incentivando os outros, principalmente, imagino vocês, enquanto diretoras, né, diretora cultural, diretora jovem, saídas de um ano, assim, bem difícil, né, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa e não dá, ou então não tem apoio ou entendimento das pessoas que deveriam apoiar, né, assim, a fala de vocês encerrou, assim, lindamente, muito obrigada. E, gurias, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, bate papo agora, bem tranquilo. Só retomando, né, eu acho muito interessante também a ligação que tu faz, né, das diferenças do modo de ser tradicionalista, né, e do quanto isso às vezes é meio impossível, né, de ser diferente, de expressar o tradicionalismo de forma diferente, e do quanto às vezes a gente deixa de pensar sobre isso. Bom, talvez eu não queira dançar da forma que o meu grupo dança, né? Talvez eu não queira declamar como a pessoa que me instrui tá me dizendo o que eu preciso fazer. Talvez eu tenha a minha forma de expressão. E eu acho que quando a gente fala, principalmente do departamento artístico, a gente fala da expressão individual e a gente fala de arte. E quando a gente fala da expressão individual, aí sim que a questão, por exemplo, da avaliação, ela se torna muito mais delicada. Como que eu avalio, né, a expressão de uma poesia, por exemplo, né, que demanda, então, um sentir, uma relação com aquela poesia que é do declamador. Não é de mais ninguém. Como que eu digo se tá bom ou se tá ruim? Né? Como que isso tem um peso? Isso tem um peso? Precisa ter um peso? Né? São outros questionamentos, assim, mas acho que vem de encontro a esses diferentes modos de ser e expressar tradicionalismo. E do quanto, às vezes, o próprio movimento ele não dá espaço para isso, né? Ou deixa de dar espaço. E aí a gente acaba gerando frustrações, gerando exclusões, por que não? Num lugar que teria toda a potencialidade de ser muito importante na questão da saúde mental. Né? E vem muito de encontro a esses diferentes modos de ser. Em todos esses dias, falamos também sobre essa questão de participar, né, e da avaliação também. E a Bianca conta, né, que a menina que só queria crescer, ela não ganhou nada no primeiro festival. E virou o que virou, né? E ela contou também da história pessoal dela, porque ela queria cantar, ela não queria declamar primeiro, sabe? Então, assim, e aí a gente, claro, a gente leva o olhar mais aos pais dos pequenos que estão começando, mas a gente tem que cuidar também dos que já estão aí, né? Poxa, eu declamo há tanto tempo, e eu fui num festival e não trouxe nada, não consegui nada, mas não, sabe? Ontem eu estava acompanhando o Canto de Luz de Juí. E aí tinha uma votação que era para votação popular, para música mais popular, né? E aí eu fiquei pensando, eu disse, mas é difícil, né? Porque daí tu tem uma milonga, logo em seguida tu tem um chamamé. Seria melhor que fosse assim, tudo milonga, e tu votasse na milonga,
né, mais popular. Aí depois, mas às vezes não dá, né? Às vezes tu só tem naquele festival uma milonga e 2 chamamé, por exemplo, né? A gente entende que às vezes não dá, que nem sempre é totalmente justo, vamos dizer assim, né? Mas voltando à questão da saúde mental, a gente tem que se dar a permissão de passar por frustração, né? Parece que agora a gente não pode ficar triste, a gente tá sempre feliz. A gente não é boneco, né? A gente tem. E aí, todos eles falaram sobre essa questão assim do não conseguir, né? Das expectativas e da gente não conseguir, e nesse não conseguir foi o melhor para o desenvolvimento deles, né? E a gente tem que olhar dessa forma assim também, né? Seja em grupos ou seja individual, e até mesmo os erros da própria entidade, às vezes, né? Conversava com a Sandra, não em relação a erros, mas falando do Festival dos Festivais, ela disse, Geisa, muita gente não conseguiu ir. Eu disse, mas eu entendo, tu imagina 2 anos uma entidade fechada. Às vezes tu tá com água e luz atrasado para pagar. Tu tem que correr atrás do agora que tá podendo voltar, né? E dependendo da região, tava tudo muito mais fechado, né? A nossa nem tava tanto. E então todos esses olhares, um olhar assim mais carinhoso, vamos dizer assim, né? E mais a gente fala muito em empatia, mas parece que ficou uma palavra batida, né? Mas a gente tem sim que se colocar no lugar do outro, né? E entender assim as situações de entidades, de famílias, de grupos, enfim, né? E que nem vocês falaram no começo, né? Nenhum sujeito é só frente, então eu tenho todas essas relações, tanto dentro, né, da entidade, dentro do tradicionalismo e fora do tradicionalismo e da entidade também, que eu carrego comigo, né? Então, às vezes, aquele olhar assim, poxa, o fulaninho hoje tá triste no ensaio, né? Então, eu acho bem legal. E isso acontece muito, a gente vê muito acontecer nas nossas entidades, né? Os grupos de apoio, e isso é muito legal, é muito importante. Agora, pensando, Geisa, quando tu comentou nas frustrações, eu penso que isso também deveria ser uma responsabilidade do próprio tradicionalismo de fazer com que a gente, nós prendas, os peões, saibam também lidar com as frustrações. Porque a gente vê assim, ó, principalmente nos concursos de prenda e peões, de que tu tem que ir lá e trazer uma faixa e trazer um crachá. E realmente, né, todo mundo se dedica para isso. Mas acredito que precisaria de algo, de uma instrução para tu também entender que tudo bem tu não trazer, que tudo bem tu te frustrar com algo. E isso eu vejo muito no tradicionalismo, a questão de que tu tem que estar entre as três, ou nos grupos de danças, o próprio Enarte, né? Acaba sendo uma concorrência tão grande que causa uma frustração imensa nos grupos que não conseguem. Porque os melhores dançarinos é o primeiro, o segundo, o terceiro, mas todos os outros também são os melhores dançarinos, né? Por tudo que eles passaram para estar lá. Então, acredito que a frustração ela deveria ser melhor trabalhada dentro do tradicionalismo, porque tem crianças, tem jovens, tem adultos, e aí uma criança que vai concorrer para Mirim, por exemplo, acaba tendo uma frustração tão grande, uma carga tão grande da entidade, das pessoas, com uma frustração que às vezes ela não consegue lidar. É isso que eu penso, que às vezes ela vai concorrer em um concurso, cobram tanto dela, ela se frustra e ela não consegue lidar com a frustração, porque ninguém disse para ela que tudo bem ela ir lá participar, que o importante é ela fazer tradicionalismo. E eu acho que isso é um pensamento que nós, enquanto tradicionalistas, temos que evoluir. Todos nós. Evoluir para aprender a perder. Aprender a perder. Acho que essa é a palavra, porque nem sempre a gente vai ganhar.
Aprender a participar, né? Aprender a participar. Porque assim, ó, eu sou professora, então eu vejo muito da competição, né? Ali no 4º, 5º ano, eles são mega competitivos, assim, né? E isso já vem da criança, e já vem, enfim. E não vai mudar dentro, mas tem que ser trabalhado essa questão do participar, do representar a tua entidade. Que orgulho representar a tua entidade em outro lugar. Não interessa se precisou viajar, pode ser no outro CTG. Olha que legal, que bonito, né? Eu tô sempre falando assim lá na minha entidade que eu participo. Mas a pressão nos concursos é muito grande. E a autocobrança também é. Eu vejo muito isso, né? Essa questão do crachá e da coisa. E assim, e aí a gente vai crescendo com aquilo ali, às vezes tu não conseguiu lá no mirim, no juvenil, e aí quando tu vai participar da adulta, a pressão tá a 1000, né? E aí, às vezes, tu não te permite nem aproveitar toda aquela experiência que tu tá tendo ali, né? E eu vejo muito disso, assim, essa ânsia de conseguir, né? E a gente tem que trabalhar, sim, muito isso nas nossas entidades. E a gente pensa também nessas questões, até que ponto eu estou concorrendo por amor? Até que ponto eu concorro porque eu quero participar, representar uma entidade, representar uma prenda? Até que ponto? Se eu vou já com um pensamento de que eu tenho que ganhar, de que eu tenho que ficar em tal posição, entre os tais colocados, eu já vou com a concorrência formada na minha mente. E eu não consigo executar as provas de maneira espontânea, eu não consigo viver experiências, como tu bem colocou, porque eu vou focada somente em um resultado. Só que o que a gente acaba esquecendo é que o resultado é uma consequência da atuação. Então, se a gente não executa com amor, se a gente não vai fazer por livre e espontânea vontade, o nosso resultado não vai ser o desejado. E se for, não vai ser com um real objetivo. Porque o tradicionalismo a gente tem que fazer porque a gente quer, porque a gente ama, porque a gente quer preservar. Então, no momento que eu participar de alguma coisa, de algum concurso, somente com o intuito de trazer um troféu, uma faixa, um crachá, eu não estou no lugar certo, não estou fazendo certo e não estou agindo com o coração. Acho que isso também a gente deve repensar muito e essa questão do concurso. Com certeza a gente quer, né, ficar entre os colocados, porque é como uma recompensa a todo o nosso esforço e dedicação, é uma recompensa. O objetivo final, a classificação final é uma recompensa, mas não é o objetivo principal. Essa é a diferença. Acredito que também a gente tem que trabalhar dentro das nossas entidades e dentro de cada tradicionalista. Vejo que isso é um pensamento que deve surgir espontaneamente de cada um. Verdade. E é bem bom, assim, ouvir de vocês, porque vocês que já foram prendas da região, prendas das suas entidades, né? Já passaram por muitos concursos, já viajaram, já viram bastante coisa. Então é importante para as gurias que estão vindo aí, e os guris, né? E os que estão aí ainda e estão tentando, né? Pleiteando uma vaga, né? Que vão concorrer, se permitir, né? Aproveitar as experiências, porque toda vez que a gente se relaciona, a gente troca, né? E quando a gente ontem nós falávamos também sobre as diferenças, durante toda a semana a gente falou das diferenças regionais de tradicionalismo dentro do próprio Rio Grande do Sul, né? E às vezes até mesmo as diferenças entre os CTGs e dentro da própria região a gente vê diferenças, né? De tradicionalismo, de coisas que, olha que legal, aquele ali faz, né? Ou, nossa, lá a gente faz diferente, né? Essas diferenças, quando boas, claro, elas têm que ser enaltecidas, né?
o modo de ser tradicionalista, né? E aí, quando a gente pensa só em concorrer, a gente acaba não aproveitando toda essa troca, né? Todas essas experiências, essas coisas que a gente vai aprender e vai ensinar também, né? Porque a partir do momento que a gente aprende, a gente ensina também, né? Gurias, já vamos nos findando. Deixo aberto para vocês, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa. Agradeço imensamente, foi ótimo estar aqui com vocês, sempre um aprendizado. E, assim, de novo, falo que foi uma felicidade ter deixado vocês por último, assim, porque encerrou com chave de ouro, porque já completou tudo que a gente vinha falando durante a semana, assim, sabe? E são discussões muito pertinentes para essa retomada e pensando na saúde mental, assim. Muito obrigada. Palavra de vocês. Acho que só nos resta agradecer, né, Geisa, novamente, por essa oportunidade, por ter nos lembrado de nós, pela lembrança. Obrigado, então, por esse espaço e parabéns por esse projeto, pelo blog, pelos tantos outros dias que vocês já tiveram esses encontros, esses bate-papos. E é uma honra que a gente tenha feito parte de um desses dias. Muito obrigada. Eu só reafirmo o que a Nath disse, né? Acho que fazer uma semana, né, vários dias de discussão, né, não é nada fácil. Não é nada fácil. Mobilizar, organizar. Então, realmente, parabéns, né, pela tua iniciativa e pelo teu trabalho, que conheço há uns bons anos, né? Então, eu só tenho a agradecer e a nos colocar à disposição também, né, enquanto departamento cultural, enquanto coordenadoria, né, que a gente está sempre por aqui, né, disponível ao encontro, à conversa e gratidão. Muito obrigada, gurias, e espero tê-las conosco de novo nos encontros virtuais 2022. Já falando já do pós-retomada, quem sabe, né? Tomara. Tomara mesmo. Muito obrigada e até lá. Até Tchau, lá, um tchau. beijo. Tchau, tchau. Tchau.